nome é Perla Príncipe. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui meu resultado. Vamos lá. Vocês estão vendo? Ah, esse é o meu resultado com o desafio de 90 dias, né? E esse é o de frente. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é o de costas. Mulheres, olhem minhas pernas. Inacreditável, é possível, né? Bom, como o Bruninho falou aqui, a mente mente pra gente, né? A mente atrapalha muito várias coisas. E eu sou uma gorda louca que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, mas é possível. Eu já uso os produtos da Herbalife há 11 anos, quase 11 anos. Peraí que agora eu não consigo tirar o share screen. Eu já uso os produtos da Herbalife há quase 11 anos. Nunca tive problema, eu sou completamente apaixonada por essa nutrição, mas eu tinha muito problema em também ser apaixonada pela comida. E aí as pessoas me perguntam o que eu gosto mais, o doce ou o salgado. Eu gosto dos dois. Eu primeiro como salgado e depois eu como doce. E mando o produto para dentro. Então eu tava com muita gordura localizada. Bem localizada, né? Ou mal localizada. E quando veio o lance do desafio, foi assustador, né? A princípio, a gente tem que abrir mão de coisas gostosas, como o Bruno falou aí, né? Maus hábitos que a gente vem carregando. E o meu peso, eu não tinha muito problema com peso. Eu tinha problema com gordura localizada, que é uma coisa leve, inclusive. E aí foi assustador, né? Eu falei, meu Deus, e o final de semana? Eu tenho 3 filhas. Mas enfim, aí falaram lá que a gente nunca come tanto, nunca ia comer tanto. E graças à Santa Proteína, é verdade, né? Eu comecei a fazer, comecei a acreditar e comecei a ver os resultados. E aí fiquei especialista em proteína. Eu não sou nutricionista, eu sou coach da Herbalife, ex-dona de casa, entendo de comida. Mas vou dar uma aula aqui para vocês explicar sobre proteína. Como o Bruninho falou, é um macronutriente super importante aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Sim? Vendo a tela? Ok. Então vamos lá. Então a gente vai começar. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é isso aí, ó. Hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande, um excesso de coisas que a gente não precisa. Gente, uma coisa muito legal do desafio não é só o desafiado que tem esse excesso, que precisa cortar esses excessos. A nossa família, os nossos filhos também, eles não precisam desses excessos. Isso faz mal. É lógico que a gente faz o desafio a princípio para perder peso. Mas quando a gente entende a importância de tudo isso, que a gente traz para dentro da nossa casa, é libertador e dá uma calma assim na gente, né? Porque eu trouxe esses hábitos para dentro da minha casa, cortei esses excessos e hoje em dia as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, uma de 13, uma de 12, uma de 14, que acabou de fazer, uma de 19 anos, elas aprenderam isso junto comigo. E esses excessos foram cortados de todas as pessoas aqui em casa. Então, hoje a gente tem uma oferta muito grande, para as crianças também. Oferta de gordura, oferta de açúcar, sal, carboidratos simples, álcool, drogas, né? Drogas aí abrangem os remédios, fertilizantes, pesticidas e hormônios. E falta nutrientes. Hoje a nossa comida não é mais como era antigamente, não é mesmo? Hoje uma fruta, uma laranja que eu chupo, hoje eu tenho 38 anos, não é a mesma laranja que eu chupava quando eu tinha 5, 6 anos. Então hoje a comida mudou muito, né? Então hoje muita oferta e menos nutrientes. Então a gente junto com isso, como a Angélica muito bem explicou aqui, vai explicar mais vezes ainda, junto com isso vem um excesso de coisas que a gente debate todos os dias. Hoje as pessoas estão cada vez mais acima do peso, muita doença cardiovascular. Hoje todo mundo conhece alguma pessoa que está no meio dessa lista, né? Diabetes, fadigas, enfim. As pessoas envelhecem mais rápido. Hoje a gente vai numa farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Quem vai na farmácia e consegue comprar um remédio? Ninguém, não é mesmo? Hoje a gente, no mínimo, compra uma cartela com 4.
porque a gente vai ter de novo dor de cabeça. E muitas dessas coisas podem estar relacionadas com a má nutrição. Então, algumas coisas que a gente precisa entender assim. Todo mundo já viu o desenho da pirâmide alimentar, não é mesmo? E resumindo de um jeito bem simples assim, tudo é preciso. A gente precisa de tudo que está dentro tudo que está dentro da pirâmide, de uma forma harmoniosa e equilibrada. Então tudo é importante. Então a base mais larga indica os alimentos mais necessários, o que a gente deve consumir mais. É a base da pirâmide, que são os grãos, os integrais, né? Então à medida que vai encurtando aí a pirâmide, é a necessidade de a gente consumir esses alimentos. Uma coisa muito legal que tem na pirâmide alimentar, nessa aqui, ó. Nessa aqui dá pra gente ver. A base da pirâmide, essa é a nova pirâmide alimentar. Deixa eu só ver assim. Eu não consigo abrir o chat aqui também, eu sou muito limitada nesse lance de computador, mas eu sei que no final vai abrir para perguntas, aí vocês vão poder perguntar. Se eu abrir o chat ali agora, eu não consigo me concentrar aqui. Então, a base da pirâmide alimentar é atividade física. Olha que legal, né? Isso é uma novidade na pirâmide alimentar, porque é importante, isso faz parte. E hoje em dia não existe mais aquele lance da gente não ter tempo de fazer atividade física. Todo mundo consegue agregar uma atividade física aí no nosso dia a dia, se organizar para isso. E aí vem subindo. E olha outra coisa interessante que tem lá na pirâmide: complexos vitamínicos, justamente porque hoje a nossa alimentação está pobre em nutrientes. Então, a gente precisa agregar coisas aí que ajudem no nosso nutriente. Só ampliar a tela. Você vai mexer aqui? Ok? Então, tem várias coisas que a gente vai aprender aí no nosso dia a dia. Mas hoje, como o Bruninho falou aqui, eu vim falar de proteína. Então, esse é o nosso tema de hoje. Proteína e a sua importância para a nossa saúde e perda de peso. Então, vamos lá. O que é proteína? A proteína é o componente mais importante de todas as células do nosso corpo. É um complexo orgânico composto por 22 aminoácidos, que são também conhecidos como blocos de construção, principais da nossa vida. A proteína é armazenada nos nossos músculos e nos nossos órgãos. O nosso corpo a utiliza para construir e reparar os tecidos e também para produzir enzimas e hormônios. Proteínas tornam possível que o sangue transporte oxigênio para todo o corpo. Então, a proteína é um dos macronutrientes mais importantes que a gente precisa ingerir. É como se fosse o tijolo da construção de uma casa, né? E quanto mais proteína a gente ingere, mais aumenta a nossa saciedade. Então, como a proteína pode influenciar no nosso corpo? Ela amplia a sensação de saciedade. Gente, isso foi assim, libertador quando eu aprendi, quando eu entendi a importância da proteína, principalmente no lance da saciedade. Ela ajuda muito a controlar a nossa fome. E como eu disse no começo, no meu caso, que eu sou uma pessoa gorda louca, que eu tinha desespero de ficar com fome, eu não gosto de sentir fome, eu tinha medo de ficar com fome. Na hora que eu aprendi a usar a proteína a meu favor, eu consegui me controlar nos desafios e comer nos horários corretos. Outra coisa muito legal, ela aumenta o nosso metabolismo de repouso. Então, ela acelera o nosso metabolismo. Então, quanto mais proteína a gente ingere de uma forma correta, mais ela trabalha na nossa magra, mais ela constrói a nossa massa magra, e quanto mais massa magra, mais o nosso corpo acelera para queimar gordura. De uma forma bem simples. Então, come proteína, vai acelerar seu metabolismo, ela vai derreter gordura. De um jeito bem simples. Depois a Angélica vem aqui para dar uma explicação mais científica. Mas, proteína aumenta a massa magra, derrete sua gordura. Então, eu me concentro hoje em ingestão de proteína. É o que eu mais procuro comer, proteína. Isso ajuda a evitar também a dependência de carboidrato. O carboidrato é um vício do capiroto, não é? Maldito do carboidrato. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Por isso que o começo do desafio, eu agarrei nos coaches, nos master coaches,
fiquei colada com eles, ouvindo tudo, participando de tudo e lendo tudo, porque eu tinha que me libertar desse mal que era o carboidrato, principalmente o simples, que é um vício. E com a ingestão correta de proteína, eu consegui me libertar disso. Então, quando você for ingerir o carboidrato, existem dois tipos de carboidratos. Os simples, que não prestam para nada, não é? E os complexos, que são os que a gente precisa, que estão lá na nossa pirâmide alimentar. Mas sempre que eu vou comer um carboidrato, eu agrego junto uma proteína, porque isso aumenta a minha saciedade e diminui o pico de insulina, o pico glicêmico que o meu corpo tem. Então, eu fico mais saciada por mais tempo e me ajuda a controlar esses picos de insulina. Isso diminui o risco do desenvolvimento também da diabetes, inclusive. Eu que sou uma pessoa que tem a tendência à diabetes. E quando a gente tem deficiência de proteína, olha o que pode causar. Na verdade, quando a gente pensa quando eu penso no como eu era, eu consumia muito mais carboidrato, comia muito mais pão, comia muito mais pizza, comia muito mais bolo, comia muito mais arroz branco. Fica claro aqui pra mim, eu tinha mais fadiga, eu tinha muito mais cansaço, eu perdia cabelo, era toda molenga, não é? É fácil da gente ver isso. A gente tira a nossa roupa e dá um pulo na frente do espelho. Tudo balança. É excesso de carboidrato. Entendeu? Então não pode. Então eu vou fazendo os testes. Eu vou ingerindo proteína, vou fazendo meus desafios e vou lá pulando na frente do espelho para eu ver. E aí eu vou controlando o meu visual, entendeu? É legal pra gente controlar. Deficiência de hormônios, ganho de peso, dependência de carboidrato e desenvolvimento mais lento. Entre essas várias coisas aí a gente tem quando a gente tem deficiência de proteína. Mas o visual é a coisa mais importante para mim. Aqui uma coisa muito legal que eu aprendi também no desafio. Quanto de proteína cada pessoa deve comer? Eu tinha uma conta básica no começo. Eu fazia a conta assim no começo. 1 grama de proteína por quilo de peso. Então eu fazia a conta lá. Eu tinha, sei lá, 78 quilos na época que eu comecei a fazer meu primeiro desafio, 78. Então eu tinha que comer 78 gramas de proteína. É fácil? Não é fácil, mas eu tinha que ficar controlando, anotando, olhando lá conversando com o meu coach, olhava nos rótulos, junto com o meu coach, junto com as aulas, os webinars, eu aprendi a fazer isso. E aí eu ia me controlando. Agora eu treino, e aí eu fui aumentando essa ingestão. Outra coisa que me ajudou muito, claro, foram os produtos, porque eu preciso de praticidade. Como eu disse, eu tenho 3 filhas, então eu preciso de praticidade. Então, uma coisa muito simples para mim é consumir os produtos. Eu pego os produtos, bato um shake, eu sei que lá em 2 colheres e meia de shake tem 10 gramas de proteína. Faço a conta. Se eu coloco mais uma colher de proteína do protein powder, 5 gramas de proteína. Se eu como uma barra, 10 gramas de proteína. Então, para mim, é muito simples. Eu consumi os produtos e o que falta de proteína, eu faço um omelete, eu faço... Então, prático. Para mim, os produtos me ajudam muito nessa praticidade. Ok? Então, aí tá a conta que cada pessoa precisa fazer. Mas uma média é isso. 1 grama a 1,5 grama por quilo de peso para pessoas normais que fazem atividade física 3 vezes por semana. Depois a gente pode perguntar para a Angélica Longo, que é a nossa Nutri, mais sobre isso. Então, como consumir a quantidade correta necessária de proteína? Como que a gente garante fontes saudáveis de proteína? Já até adiantei aqui, né? Aqui tem uma listinha, mais ou menos, de algumas dicas de coisas, né? Leite em pó. Tem lá a quantidade de proteína, 9 gramas e 136 calorias. E os laticínios estão aí, né? Tem uma listinha que pode ajudar vocês. Depois a gente pode até mandar no grupo isso. Mas aí o que eu prefiro? Eu prefiro comer coisas que eu gosto mais e tem menos calorias e mais proteínas. Aí eu caio aonde? Os produtos. Os produtos que são práticos. Mas aí tem, oleaginosas.
certo? São as castanhas, amendoins, mas tem que tomar cuidado, né, gente? Porque, ó, por exemplo, se eu vou comer uma porção de amendoim, eu não consigo comer 30 gramas, entendeu? Para mim é dificuldade. Então eu deixo o amendoim para lá, Adri também, ó. Adri também. Castanha de caju, 10 gramas, vocês não estão entendendo. Eu quero comer um pacote desse tamanho de castanha, então tô fora da castanha. Fico longe da castanha. Nozes, 4 unidades? Não, pelo amor de Deus, né? Gente, comer 4 unidades... Não, então tô fora. Então eu prefiro comer uma barra de proteína. Como bem devagarzinho. Feijão, tá lá. Tem uma lista aí. Aí, beleza. Aí a coisa, ó, que me ajuda. Frango, adoro. Ovo, amo. Ovo é da hora. Ovo tem 71 calorias e 6 gramas de proteína. Carne moída. Então, carne moída eu vou lá no mercado, compro o patinho moído e faço hambúrguer, faço mexido, não sei o que, boto ovo. Cada dia eu faço um jeito lá e, enfim. Aí tem os peixes e os produtos, que para mim é a praticidade. Olha só, um shake, 9 gramas de proteína e 90 calorias. Adoro. Proteína, 22 calorias com 10 gramas de proteína. Vocês estão entendendo que os produtos, para mim, é a coisa mais prática que existe? Aí a barra de proteína. Prefiro comer uma barra de proteína do que comer castanha. Não é assim que eu faço. Sopas. Uma coisa que eu faço muito, que eu uso bastante. Eu faço lanchinho de sopa. Então, eu bato um ovo, jogo lá 3 colheres de sopa ou uma sopa inteira, frito, faço uma panquequinha de sopa. Lanche delicioso. Então, isso são coisas que aumentam a minha ingestão de proteína, me ajudam e diminuem a caloria do que eu como. Então, eu perco peso mais rápido. Então, esse quadro comparativo foi feito apenas para efeito de visualização com relação às calorias. Ok. No entanto, sempre fique atento à quantidade de gordura em cada um dos alimentos. É o que a gente estava falando das castanhas, né? Por exemplo, uma delícia, tem lá a proteína, mas se você come uma porção igual eu quero comer assim, um copo desse tamanho de 700 ml, tem muita gordura. Então, não adianta eu comer isso, porque aí eu estou comendo a quantidade lá de proteína, mas eu estou ingerindo muita gordura. Então, não é legal. Então, outra coisa aqui, quais as diferenças entre as proteínas vegetais e a animal? Então, as fontes de proteínas vegetais contêm poucas calorias e praticamente nenhuma gordura saturada. Então, outra coisa muito interessante, né? A carne é uma boa fonte de proteína, sim, mas junto com a carne, principalmente hoje, vem muita gordura e excesso de coisas que a gente não precisa. Porque hoje em dia a gente sabe como é que o boi engorda, né? Antigamente o boi levava lá, eu sei lá eu quantos anos para estar pronto para o abate. Hoje em dia, 8 meses, o boi está pronto. O que esse boi come, né? Que ele está tão rápido? O frango. Antigamente o franguinho lá levava eu lá, sei eu, 6 meses, 7 meses, sei lá, eu nunca criei frango, mas eu escuto as pessoas falarem. O frango levava 6, 7 meses para estar pronto para o abate. Hoje em dia um frango, 28 dias, está pronto para o abate. O que deram para esse frango para ele engordar e crescer tão rápido? É estranho, né? Então, junto com isso, com o frango, a gente come essas coisas que a gente não deve comer. E aí o frango, gente, sai. Entendeu? E essas coisas ficam intoxicando a gente, crescendo a gente, fazendo a gente engordar. Então a gente tem que ter cuidado. As fontes de proteína animal contêm muita caloria e muita gordura saturada. Então a ingestão combinada de proteína vegetal e animal resulta em uma combinação de proteína de alto valor biológico para nosso corpo. Então a gente come um pouco de proteína animal de uma forma moderada e os nossos produtos são feitos com base em proteínas vegetais. Praticidade, né? Eu já comentei sobre isso, né? Os produtos, ó, me ajudam isso. E aí, já falei tanto, né? Mas tem aqui alguns exemplos dos nossos produtos que contêm proteína. Vamos lá. Aqui a gente já viu isso, a aula, né? No começo da nossa aula. Às vezes a gente acha estranho
A gente tem uma comida em pó. Mas se a gente for pensar no leite, o que fizeram com leite, é exatamente tudo que a gente precisa de uma forma natural. A Herbalife colocou dentro do pote e fez a nossa comida. Nosso shake maravilhoso. Imagina se a gente for comer todos os dias tudo que a gente precisa, a quantidade de caloria que a gente vai ingerir num dia. Que hoje em dia, na minha cabeça, é muito simples. Ou uma pessoa, se uma pessoa não consome os produtos, não consome suplementação, e ela precisa dos nutrientes, ou ela é ou ela é magra, ou ela é nutrida. Não é porque os dois não dá. Porque hoje em dia a gente come tudo que a gente precisa e manter as calorias controladas é praticamente impossível. Então é aí que está a nossa solução, né? Nossa comida em pó maravilhosa. Então aí, alguns produtos da Herbalife que contêm proteína. Isso é o nosso shake. Para mim é a coisa mais prática da minha vida. Desde quando eu conheci a Herbalife, as minhas filhas eram pequenas. Eu tive o prazer de ter uma palestra com um nutrólogo. Ele é daqui da minha região, chamado Dr. Francisco Freire. E eu conversei com ele. Falei, minhas filhas também podem tomar. Minhas filhas eram pequenas. Ele falou, leva para o pediatra. Eu levei para o pediatra. Eu falei, olha aqui, doutor, o que tem no rótulo. Dá uma olhada, vê se minhas filhas podem tomar. Ela falou, só tem vitaminas e nutrientes? Podem. Então, aqui na minha casa é a coisa mais prática que acontece há 11 anos no café da manhã, um shake. Tem tudo que o nosso corpo precisa, minhas filhas também, meu marido. Eu só gasto uma louça, que é o liquidificador. Às vezes toma tudo no mesmo copo para não sujar a louça. Tô brincando. Cada uma toma no seu copo. Mas tem a quantidade correta de proteína. Esse é o protein powder, né? É a nossa proteína isolada. Então, ela combate a flacidez, aumenta a saciedade, ajuda no tudo que eu falei, né? Que a gente precisa. Ajuda no desenvolvimento da massa muscular, não contém gordura, não contém açúcar e não contém carboidrato. Então, é tudo que a gente precisa para acrescentar. Pode acrescentar no shake, pode acrescentar na salada, pode acrescentar no fiber concentrate, onde você quiser. As sopas, os lanches... Tem os lanches saudáveis aí da Herbalife, né? Então, eles são ricos em vitaminas e minerais, são fontes de fibras, e cada sopa dessa tem 5 gramas de proteína. Então, na conta lá, a gente sabe quanto que a gente tem que comer cada um aí, fazer 1,5 grama, né? Depois a Angélica vai explicar, mas basicamente é 1,5 grama por quilo de peso. Então, a gente faz a conta, a gente sabe quanto que a gente tem que comer proteína por dia. A gente come uma sopinha dessa aí no intervalo, misturada com ovo. Excelente lanche, com baixa caloria e bastante proteína. As barras, gente, eu não sei, eu nem tô vendo vocês aqui, que eu só tô vendo 3 pessoas aqui. Mas essas barras, eu não sei quem experimentou, já teve o prazer de experimentar. Conversa com o seu corpo, experimenta uma dessa. É o chocolate pra gente comer de joelho, de tão gostoso. Obrigada por ter um lanche. Um chocolate tão do bem, com 10 gramas de proteína. Então, eu amo, como assim devagar, vou degustando e tem 10 gramas de proteína. É o chocolate do bem, né? Quando a gente tem aquela vontade de louca de comer doce, salva. E aí eu faço várias coisas, né, com ela. Às vezes eu derreto no meio da minha crepioca. Às vezes eu pego... Os Master Coach vão me matar aqui. Às vezes eu ponho no micro-ondas, deixo lá 30 segundos, aí ponho numa caneca, derreto, aí fica aquele chocolate derretido. E aí eu como assim, ó, de joelho, entendeu? Maravilhoso. É muito bom. Tem 3 sabores aí. Tem de limão, tem de amendoim e brownie. Chocolate com amendoim. E é isso. Deixa eu abrir o chat aqui. Outra coisa muito legal, gente, que eu fazia no começo do meu desafio. Eu anotava no meu caderno tudo que eu aprendi naquela aula. Então, a minha dica é, você aprendeu alguma coisa legal hoje? Então, anota o que você aprendeu, o que você está aprendendo nessas aulas. Essas aulas ensinam muito pra gente, tem muito valor. Eu sou muito grata a todo esse grupo, a todo esse trabalho que o pessoal faz aqui, porque isso não tem preço. O que a gente está aprendendo aqui, essas aulas, toda quarta-feira, uma pessoa do nível da Adri, no nível da Angélica Longo,
Bruninho, Andiara, deles estarem disponíveis, disponibilizando do tempo deles para agregar valor no nosso conhecimento, então eu anotava tudo. E eu anoto até hoje, eu tenho essa mania, eu tenho um caderno que sempre fica do meu lado e eu vou anotando tudo que eu aprendo. E depois eu vou lá consultar. Você vai poder inspirar pessoas e você vai poder ajudar pessoas. Isso aqui vai muito além de emagrecer, galera. Isso aqui vai muito além. A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode ajudar a nossa família, trazer bons hábitos. Isso não tem preço. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, a minha parte era tudo isso. Eu espero ser convidada novamente, né, pelos Master Coaches. A gente tem que fazer tudo simples, mágico e divertido.